começar contando uma história para vocês que eu aprendi com o Dr. John Maxwell. Quem aqui já leu algum livro dele? John Maxwell, um dos maiores escritores de liderança. E eu tive o privilégio de ser o intérprete dele anos atrás. E ele contou essa história que é o resumo da vida. Eu queria contar para vocês nessa manhã. No primeiro dia, Deus criou o cachorro e disse: vai para frente de casa e comece a latir para qualquer pessoa que passar. E Deus disse: e você viverá 20 anos. Ele falou: Deus, 20 anos é muito tempo. Eu fico com 10 e devolvo os outros 10. E Deus concordou. No segundo dia, Deus criou o macaco e disse: faça macaquices, pule, brinque, divirta-se, entretenha as pessoas, faça-as rir, e você viverá também por 20 anos. E o macaco falou e pensou: puxa, 20 anos fazendo macaquice, Deus, é muito tempo. Como cachorro, eu fico com 10 e devolvo os outros 10. E Deus concordou. No terceiro dia, Deus criou a vaca e disse: vai para o campo, trabalhar arduamente debaixo do sol, sustentar o fazendeiro, comer da grama e dar leite, e você viverá por 60 anos. E a vaca pensou: 60 anos é muito tempo. Deus, eu fico com 20 e devolvo os outros 40. E Deus concordou. No quarto dia, Deus criou o homem e disse: coma, brinque, divirta-se, aproveite a vida, e você vai viver 20 anos. O homem falou: Deus, só 20 anos? Deus, eu quero mais. Vamos fazer o seguinte: eu pego de volta os 40 da vaca, os 10 do macaco e os 10 do cachorro, tudo bem? E Deus concordou. Preste atenção. É por isso que nos primeiros 20 anos da vida, nós comemos, brincamos, nos divertimos, aproveitamos ao máximo a vida. É por isso que nos outros 40 anos, nós trabalhamos duro debaixo do sol para sustentar a nossa família. É por isso que nos outros 10 anos, já meio como avós, não, Wagner? Nós fazemos de tudo para entreter as pessoas, fazendo-os rir, os nossos netos. E é por isso que nos últimos 10 anos, nós ficamos na frente da casa, latindo para qualquer pessoa que passar. Pergunte para a pessoa do seu lado: em que fase da vida você está? Você está na fase da vaca, do cachorro, do macaco? Na verdade, essa história fala sobre a vida sequencial. Existem duas palavras no grego que falam sobre tempo. A palavra cronos, daí temos cronologia, cronograma, cronômetro, é o tempo sequencial, e dizem que o cronos é o tempo dos homens. Mas existe uma segunda palavra para tempo, que é kairos, que é o tempo específico de Deus, onde Deus não está ligado, não está preso ao nosso tempo cronológico, mas onde Deus usa aquela estação, aquele momento, para nos ensinar coisas que precisamos aprender na nossa vida. Vamos ler esse texto juntos, de Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, vamos lá? Para tudo há uma estação certa, há um tempo certo. Você crê nesse versículo? Para tudo, inclusive para a sua vida, há uma estação certa. E dentro dessa estação há um propósito certo, um tempo certo para algo que Deus quer fazer na sua vida e através dela. Gostaria então de intitular a mensagem nesta manhã: as 4 estações da vida. E hoje nós vamos falar das 2 primeiras estações, primavera e verão. E já fica o convite para essa noite, a continuação, falando sobre o outono e inverno. Então não sei se você vem nos 2 cultos na igreja, mas hoje seria um bom dia para você ter a sequência dessa mensagem dessa noite. Vamos orar. Amado Deus, te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa. Como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Abrimos nossa mente e coração para ouvirmos a tua voz. Desde agora te agradecemos por tudo que vamos ouvir e possamos sair daqui desafiados. Oramos agradecidos em nome de Jesus. E todos dizem:
Amém. Interessante quando falamos sobre as 4 estações da vida, e tenho ministrado no norte e nordeste do país, e para eles as 4 estações significa quente, muito quente, quentíssimo e pelando. Outras pessoas já vêm de cidades tão pequenas do interior que para eles só existem 2 estações, a do verão e a da rodoviária. Interessante que nós usamos no Brasil, em português, estação da rodoviária, onde ali partem ônibus para destinos diferentes. E pensando justamente nisso, eu escrevi a seguinte frase que diz que uma estação desperdiçada resulta em um destino comprometido. Ou seja, se você está ali, você perde o seu ônibus. Estava agora, 2 dias atrás, ali no estado de Iowa, na cidade de Des Moines, esperando o voo que iria para Dallas. E o voo, a conexão chegando em Dallas atrasou, e eu cheguei atrasado. Quando eu cheguei em Dallas, o avião que saía para São Paulo estava partindo, eu só fiz isso para ele. E fui reconectado para Miami, e depois para chegar aqui ontem, para estar com vocês aqui hoje. Mas muitas vezes pessoas, por estarem no lugar certo, às vezes na hora errada, perdem aquele destino, o propósito que Deus tem para a vida deles. Portanto, as estações da vida são extremamente importantes, pois Deus tem um propósito que Ele quer realizar em cada uma dessas estações. Primavera, aquela estação maravilhosa onde parece que a vida, as flores nascem, as plantas florescem. Vejo aqui essa decoração, muito obrigado pela decoração de primavera que vocês prepararam aqui, lindos. Existe um versículo de primavera que está em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Onde o apóstolo Paulo diz: irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, ele diz: eu prossigo para o alvo. E nós vamos falar sobre essas estações, esquecendo das coisas que ficam para trás, das lutas e os desafios dos outonos e invernos. É o tema dessa noite. Inclusive eu queria desafiar você, se você conhece, se você passa por uma crise, uma luta, uma dificuldade, ou sabe de alguém que está passando, convide essa pessoa para vir aqui hoje à noite. Eu sei que Deus vai falar muito com você e com essa pessoa. Mas esquecendo essas coisas, eu prossigo para o alvo. Ou seja, é um versículo de vida, de alegria, de esperança para algo novo que Deus quer fazer em nossas vidas. Isso é primavera. Para todas as estações eu tenho uma palavrinha, eu quero que você repita comigo. Primavera é a estação do preparo. Toda vez que você se prepara para algo novo, uma nova etapa na sua vida, é primavera. Você se preparou para os estudos, para a faculdade, você se preparou para o casamento, você se preparou para a chegada dos filhos, você teve 9 meses de preparo para a chegada deles. Você se prepara para uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, de profissão. Todos nós passamos por várias primaveras durante a nossa vida. E justamente é um tempo de nós nos prepararmos. E Deus quer que nós nos preparemos. Primavera é tempo de você sonhar. Tempo de você sonhar. Falei para a pessoa do seu lado, tempo de você sonhar. Isso, obrigado pelas 2 pessoas que falaram. Muito bem. Interessante que quando nós éramos pequenos, crianças, nós sonhávamos. E parece que a vida vai nos afetando, vai nos ensinando, e muitas vezes nós deixamos de sonhar. Por causa de crises, de lutas e dificuldades, muitos de nós enterramos os nossos sonhos. Mas a primavera, quando você olha aquela árvore que passou pelo inverno, parece que ela está morta, de repente na primavera começam a sair novas flores. Primavera é tempo de você voltar a sonhar. Talvez de você voltar a estudar um instrumento, uma língua, voltar a fazer faculdade. Os filhos chegaram, aqueles sonhos foram arquivados, enterrados, e agora é o momento de você voltar a sonhar novamente. A palavra de Deus fala que justamente é Deus que efetua em nós, em Filipenses 2,13, Deus que efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade.
E esse efetuar da vontade de Deus, muitas vezes nós achamos que Deus vai abrir os céus, as trombetas vão soar, os anjos vão bradar e Deus vai revelar o seu propósito. Pode ser que seja assim, mas na maioria das vezes Deus vai usar uma situação difícil, um problema, uma dificuldade, como diz o nosso amigo Bill Hybels, um descontentamento santo. Algo que Deus coloca no seu coração que te deixa triste, que deixa frustrado, um peso, uma preocupação, e é Deus dizendo: eu quero que você deixe de fazer parte do problema para fazer parte da solução. E esse descontentamento que Deus usa, e queridos, conosco aconteceu assim, muitos anos atrás, morando já ali em Atibaia, e nós frustrados em ver o que acontecia na educação dos nossos filhos, o Felipe pequenininho, tinha uns 5 anos, o Davi, 2 anos. E eu me lembro o dia, a gota d'água foi um dia que eu saí da escola, fui buscá-lo, andando de mãos dadas, indo para o carro, e o Felipe para diante de uma banca de revistas e fala assim: Daddy, olha, meu coleguinha levou aquela revista hoje para a escola. Eu falei: qual delas? Ele falou: aquela do coelhinho. E não era Páscoa. Nós ligamos para a escola: o que vocês vão fazer? Um menino de 5 anos levando uma revista pornográfica em sala de aula. A escola disse: não, nós somos uma escola neutra, nós não vamos intervir na educação que o pai, que emprestou a revista para o filho. Eu falei: então se eu mandar droga, se eu mandar uma faca, uma arma na mochila do meu filho, o que vocês vão fazer? E a diretora disse: vocês são muito radicais. Que aquilo ferveu dentro de nós um desejo de deixarmos de fazer parte daquele problema e criarmos algo novo. E Deus colocou então, naquela primavera da nossa vida, um sonho de uma escola. E trabalhamos arduamente nos próximos anos, e em 2002 nós abrimos a Escola Internacional Preparando Gerações, com 60 alunos. Já se passaram 13 anos, hoje com 350 alunos, 2 deles estão sentados aqui na frente, o Felipe formando, um dos nossos formandos, e o Lucas aqui na frente, estudando lá. Que privilégio, Vitor, são vários alunos. Que privilégio. E esses sonhos que Deus coloca em nossos corações, eu quero desafiar você nesta manhã. Esteja atento aos sonhos que Deus vai sussurrar no seu coração. É Deus que efetua em você tanto o querer como o realizar. Primavera é tempo de sonhar. Não somente isso, primavera é tempo de você plantar. Plantar. A palavra de Deus diz em Gálatas 6,7, de Deus não se zomba, não se deixe enganar, pois o que o homem semear, isso ele vai também colher. E como é que alguém pode zombar de Deus e se enganar? É justamente quando a pessoa não planta quando deveria plantar, e na hora da colheita espera que a terra produza algo de uma semente que não foi plantada. Isso é zombar de Deus, isso é se enganar. Mas a bonita história da primavera é justamente essa. Se você olha hoje a colheita que você está tendo na sua vida, tanto dos seus relacionamentos, na sua profissão, no seu ministério, na sua família, nas suas finanças, e você olha e você não está contente com os frutos que você está colhendo, eu tenho uma boa notícia para você. Comece hoje a plantar novas sementes para que você possa colher amanhã novos frutos. E primavera nos dá essa oportunidade de nós plantarmos hoje para colhermos amanhã. Primavera é tempo também de você planejar. E uma das frases mais interessantes que eu conheci sobre planejamento é essa. Vamos ler juntos? Aquele que falha em planejar, planeja falhar. Essa frase é um uppercut, né? É um soco. Porque se nós não planejarmos, isso quer dizer que automaticamente nós vamos falhar. E nenhum de nós aqui quer falhar. Nós queremos que as coisas deem certo. Alguns aqui são mestres no planejamento das suas férias. Planejam mais as férias do que planejam a sua vida. É importante você planejar em todas as áreas da sua vida. Desenvolvi um curso que fala justamente as 4 estações do planejamento.
como você planeja a sua vida espiritual, relacionamentos, vida pessoal, física, intelectual, profissional e ministerial e a vida financeira. Aqui tem um mestre que pode ensinar sobre finanças, o Paulo. Mas você pode acompanhar nesse site Vida com Sucesso e você pode fazer esse curso. E eu quero desafiar você, separe um tempo da sua vida para você planejar a nova etapa, o que Deus quer fazer com você. Se nós não fazemos isso, se nós não paramos, a nossa vida é tão corrida, e como é importante nós temos um tempo de aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus. E você buscar a vontade de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. Invista nisso, prepare-se, planeje. Primavera também, queridos, é um tempo de novas oportunidades, onde Deus coloca diante de nós inúmeras novas oportunidades. Hoje tivemos uma oportunidade de investir na vida de crianças, de fazer a diferença na vida de pessoas. E eu aprendi há muito tempo atrás que a oportunidade, ela é careca. Eu preciso de um voluntário aqui para me ajudar, não o pastor de vocês. Ele já é muito usado. Eu queria um voluntário no meio de vocês aqui, um careca. Se tem algum perto de você, pode apontar para ele. Ou voluntário, suba aqui. Eu quero que você suba aqui, vem me ajudar aqui. Aê, meu irmão, glória a Deus. Uma salva de palmas, esse homem corajoso. Ele nem sabe o que vai acontecer. É um homem de fé. Seu nome? Rogério. Rogério. Gente, o Rogério é a oportunidade personificada. E aí você está com a sua vida e de repente passa lentamente diante de você a oportunidade. Pode passar. Lentamente. Slow motion, vai. Slow motion, vai lá, slow motion. Isso, lentamente. Aí você olha para a oportunidade e fala, não é nada, eu sou um careca, não é nada. Vai, continua andando, devagarzinho. E ela vai passando, continua. Aí, parou. Aí. E aí passou a oportunidade. De repente alguém fala para você, aquela era a grande oportunidade da sua vida. Continua andando, Rogério. E você parte para ir atrás dela e você quer pegar pelos cabelos compridos. Isso, pode parar. Pode meia volta. Isso. Mas quantas vezes Deus... Fica aí, rapaz, pode andar. Oportunidade que não para. Mas Deus é um Deus maravilhoso, que Ele permite que a oportunidade de outras passe diante de você. E quando ela passa uma segunda vez, o que você faz? Você agarra essa oportunidade. E você, com tudo que você tem. Pois Deus está dando essa oportunidade para você. Você é casado, Rogério? Eu sou casado. Cadê a esposa? Aproveitou a oportunidade aqui, irmã? Glória a Deus! Aleluia! Uma salva de palmas, Rogério! Eu estava pregando em Newark, numa igreja brasileira lá, uns 2 anos atrás. E tinha um voluntário carequinha lá, o Bruno. E a secretária da igreja solteira, daquelas que orava o tempo todo, Senhor Deus, me manda um marido, me manda um marido. E depois de alguns meses que eu estive lá, ela me escreve e diz, pastor, eu vou me casar com o Bruno. Ela falou, o pastor é culpado disso. Eu falei, por quê? Eu falei, não, porque o pastor disse que a oportunidade é um careca. Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende, né? Tudo bem. Então eu quero dizer para os solteiros aqui, olha, meninas, abra os olhos, os carecas estão aí ao redor, aleluia. Deus tem alguém especial para você. E Deus dá a oportunidade de, na nossa estação de primavera, vamos agarrar essas oportunidades que Deus coloca diante de nós. A palavra de Deus diz em Provérbios 21:31, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor que dá a vitória. Quem dá a vitória? Quem prepara o cavalo? Nós. Ou seja, você nunca deve fazer o que só Deus pode fazer, mas Deus nunca vai fazer o que somente você pode fazer. Você se prepara, mas é Deus que vai dar a vitória. Prepare-se cada vez mais, e Deus dará grandes vitórias na sua vida. O sucesso acontece quando a oportunidade se encontra com o preparo. Você não tem controle sobre a oportunidade, mas você tem controle sobre o seu preparo. Por isso, estude mais, aprenda mais,
Invista mais na sua vida, desenvolva-se, leia mais. Quanto mais preparado você estiver, mais Deus vai poder te usar, não somente agora, mas no futuro. Verão. Ah, verão. Estação maravilhosa. Como se chama o homem mais veloz do mundo nos dias de hoje? Qual é o nome dele? Usain Bolt. Muito bem. Por anos e anos e anos, Usain Bolt se preparou, correndo ali na Jamaica, se preparou, e chegou o momento daquela primeira competição olímpica, onde o mundo o conheceu, e lá estava ele com os outros corredores, aquele silêncio ali no estádio, de repente, pá! E ele sai correndo. Aqueles que estavam dormindo, bem-vindos ao culto. Não se dorme na igreja, amém? Tem várias dessas para o pessoal ficar acordado aqui também. E o que aconteceu? Usain, ele se preparou, e primavera é preparo, mas o verão é a estação do disparo. Disparo, onde você agora vai colocar em prática tudo aquilo que você já se preparou. E Deus tem para nós verões maravilhosos, para sermos produtivos, realizarmos grandes coisas. A Bíblia fala sobre verão, Provérbios 30, 25, as formigas, criaturas de pouca força, conteúdo, armazenam a sua comida no verão. As formigas com aquele cérebrozinho pequenininho, elas sabem que vem um outono e que vem um inverno. É no verão o tempo delas produzirem, delas guardarem, se prepararem para o futuro. Provérbios 10, 5 diz: aquele que faz a colheita no verão é filho sensato. E Deus quer que nós sejamos filhos sensatos, pois verão é tempo de nós colhermos, de nós produzirmos, de grandes realizações. Se é Deus que efetua em nós tanto o querer, primavera, como o realizar, verão. Tempo de produzir, tempo de fazer a diferença, tempo de abençoar, tempo de deixar mudar a história, fazer a diferença na cidade, no país e no mundo. É justamente nos verões da nossa vida que Deus nos chama para fazermos grandes realizações. E Deus tem algo maravilhoso que Ele quer fazer em você e através de você. Deus te escolheu para ser produtivo. Quero que você fale agora de verdade para a pessoa ao seu lado: Deus te escolheu para ser produtivo. E como é gostoso você saber que você foi escolhido por Deus. Me lembro quando eu era garoto, estudando ali no Colégio Batista Brasileiro, onde as mentes mais brilhantes do Brasil passaram, aleluia. Brilhantes por causa do reflexo, gente, entendeu? Mas eu me lembro que ali às vezes faltava um professor, e ali o seu Souza, o famoso Bedel lá do colégio, ele nos dava uma bola e a gente ia para a quadra jogar. E às vezes nós éramos 11 garotos ou 12, e quantas vezes eu fui o 11º, 5 de cada lado, e eu sentado ali no banco, esperando. Mas como bom garoto crente, eu sempre orava: Pai, em nome de Jesus, que um deles se machuque, porque eu quero jogar. Eu queria ter sido escolhido. Mas mais importante do que ser escolhido para um time, para um ministério, para uma banda, para uma empresa, é você saber que você foi escolhido por Deus, para fazer parte da família de Deus, para ser o povo de Deus, para realizar a obra de Deus no mundo. Ele te escolheu para isso. Deus te escolheu, Ele sabe quem você é, Ele sabe onde você mora, Ele sabe de tudo que você tem passado, e Deus te escolheu para hoje. Jesus disse lá em João capítulo 15, 16: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para que vocês vão e deem fruto, e fruto que permaneça. Para você frutificar, você fazer diferença no mundo hoje. E quando você não faz isso, você é como aquela pecinha que está faltando no quebra-cabeças. Não sei se você já... Quem gostava de fazer quebra-cabeça aqui? Deus abençoe vocês. Mas eu me lembro que às vezes a gente tinha lá em casa alguns, e aí passava o nosso filho mais novo, o Davi, que era muito curioso. Ele
passava e às vezes sumia uma pecinha. A gente terminava todo o quebra-cabeça, só faltava uma pecinha. Aí chega um visitante de fora e fala, nossa, está faltando uma pecinha. E sabe, essa pecinha que está faltando na igreja, no corpo de Cristo, é você. Você que se encaixa com outras peças, você que faz parte desse quadro maravilhoso que Deus está formando para fazer diferença no mundo. Ele te escolheu para isso. E Jesus ainda diz, olha, sem mim vocês nada podem fazer. Queridos, nós temos que ser intencionais nos relacionamentos com as nossas pessoas, os nossos amigos. Na página 78 do livro As 4 Estações, eu digo aqui, dedique tempo aos seus amigos. Sabe por quê? Nós temos algo que parece muito espiritual que a gente faz todos os domingos. Por exemplo, agora, depois do culto, quando acabar aqui, você vai virar para algumas pessoas e vai dizer assim, Deus te abençoe, até semana que vem. Ou seja, não me procure durante a semana. Aí nós temos aquela famosa frase, nossa, passa lá em casa para tomar um cafezinho. Eles nem sabem onde você mora. Ou os famosos churrascos, aquele churrasco, hein, amigão, beleza? E nada do churrasco. Quem tem churrasco a ver aqui? Prometidos e nunca cumpridos? Tem vários. Ou seja, seja intencional. Olha só, diz assim, seja intencional com aquelas pessoas que estão ao seu lado. Aprendi com meu amigo Giba o seguinte, o amigo de verdade é aquele que entra na sua casa chutando o portão. Você vai perguntar, mas por quê? A resposta é, porque ele está com os braços cheios de picanha para o churrasco. Aleluia! Quantos aqui querem receber um churrasco aqui? Qual o segredo? Plante uma picanha e colhe um churrasco. E você sabe quantos amigos de verdade nós precisamos ter no final da vida? E olha, amigo de verdade é aquele que sabe tudo a seu respeito, e mesmo assim, ele gosta de você. Amigo de verdade é aquele que abre o seu coração, fala das suas dificuldades, e aquilo não vira notícia de Facebook, Instagram, blog ou ilustração de pastor no domingo. Esse é amigo de verdade. Quantos você precisa ter no final da sua vida? A resposta correta é 6. Por quê? Porque você vai precisar de um amigo para segurar cada alça do seu caixão. E pasme, algumas pessoas chegam no fim da vida e olha, tem alça vazia no caixão. Nós temos que ser intencionais com aquelas pessoas que nós mais amamos. Começando em casa, com sua esposa, seu esposo, com seus filhos, mesmo que morem longe, com seus irmãos, com seus pais, até mesmo com a sogra. Sermos intencionais, amarmos e fazermos a diferença na vida das pessoas. É para isso que Deus nos chamou, para sermos produtivos. O grande problema do verão é a hiperatividade. Uma pessoa, ela se torna um workaholic. Workaholic é aquele que é viciado no trabalho. E pessoas começam a prosperar, crescer financeiramente e acabam trocando o Deus verdadeiro pelo Deus do trabalho. E Deus chama você para uma vida produtiva, para uma vida que você venha trabalhar, mas não faça do seu trabalho o seu Deus. Jesus mesmo ensinou e nos disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta. Pessoas que trabalharam tanto, conquistaram tantos recursos, e no final da vida todo o dinheiro acumulado agora vai ser para pagar a clínica de recuperação, saúde, advogados. Não vale a pena. Qual o segredo? O segredo é você o quê? Permanecer. Permanecer em Jesus. Jesus disse isso em João 15:5. O que ele diz? A palavra de Deus, eu sou a videira, vocês são ramos. Aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Frutos que permaneçam, pois sem mim nada podeis fazer. O segredo é estarmos com Jesus. Próximo. Queridos, qual é o segredo para nós fazermos isso?
Interessante que o mundo diz para você ter sucesso na vida, você tem que ser o primeiro, em tudo. Mas Jesus veio nos ensinar uma outra ordem de prioridades, onde o melhor e o mais importante não é você ser o primeiro, nem o segundo, é você ser o terceiro. O terceiro é aquele que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. O terceiro é aquele que coloca as pessoas em segundo lugar, e ele sabe da sua prioridade de vida que ele é o terceiro. A melhor maneira de você frutificar nesse mundo é você amar a Deus em primeiro lugar e amar as pessoas ao seu redor. É para isso que nós estamos aqui. Esse é o segredo para uma vida bem produtiva, é onde você estiver, é você ser o terceiro. E Deus vai usar você de uma maneira tão especial para fazer isso. Fale para a pessoa do seu lado, seja frutífero. E fala assim, eu quero servir a você, eu sou o terceiro. Primavera, estação do preparo. Verão, estação do disparo. Qual dessas estações você está hoje? Quando eu era muito pequenininho, me lembro quando vim ao Brasil o Dr. Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil. Ele escreveu as 4 leis espirituais. E a primeira lei diz o seguinte: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Eu creio nisso, e eu creio nisso até hoje, e declaro isso sobre a sua vida, que Deus te ama, e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Prepare-se para esse plano, e realize esse plano que Deus tem para a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por Tua palavra. Te agradecemos pelas estações do ano que nós conhecemos tão bem. Te agradecemos pelas estações da vida. Muito obrigado pelas primaveras, onde o Senhor sussurra em nossos corações a Tua vontade. Coloca diante de nós oportunidades de semear, de amar, de fazermos a diferença. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos chama para uma vida frutífera. E o segredo dessa vida é estarmos com Jesus, permanecendo nele e ele em nós. Senhor Deus, nós queremos chegar diante de Ti um dia e apresentarmos esses frutos do que fizemos com a nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, porque precisamos celebrar, sim, 2 datas importantes. Primeiro, a data do nosso nascimento. Descobrimos o dia que nós nascemos. E a segunda grande data, onde nós descobrimos por que nascemos. Pai, eu quero pedir a Tua bênção sobre esses que estão aqui nesta manhã, aqueles que ouvem essa mensagem de áudio ou pela internet. Senhor, esses que estão vivendo primaveras e verões, que essas primaveras sejam muito bem trabalhadas. Assim como o lenhador nunca perde tempo enquanto ele afia o seu machado, Senhor Deus, que ao nos prepararmos para as novas etapas, aqueles que são estudantes hoje, estão na primavera se preparando para uma vida, uma carreira, uma profissão, aqueles que já estão trabalhando, aqueles que estão em casa, aqueles... Pai, abençoa a vida, Senhor Deus, de cada um de nós, que o preparo seja extraordinário, para que um verão de grandes realizações aconteça, muitas vidas, muitas ideias, muita produtividade, muitas realizações, e possamos deixar um legado neste mundo. Nosso impacto na vida de tantas pessoas que vai muito além da nossa existência, Senhor. E obrigado que nós podemos nos unir ao Senhor para fazermos a diferença no mundo nos dias de hoje. Senhor Deus, queremos Te agradecer por essa manhã e declarar que o Senhor é Deus das 4 estações das nossas vidas. E em nome dEle que nós oramos e agradecemos. E todos dizem
Amém e amém. Glória a Deus. Nós trouxemos alguns recursos nessa manhã, o livro As Quatro Estações da Vida. Estaremos ali numa mesa ali atrás, aqueles que não conhecem. E se você hoje adotou e investiu numa padrinhou uma criança, você vai receber de presente esse meu livro, Eu Sou o Terceiro. E outros 2 livros especiais que foram escritos desde a nossa última vinda aqui o ano passado, Meu Trabalho e Meu Ministério, também já está aqui. E um livro que eu escrevi com meu pai, Segredos do Sucesso no Casamento, também estão à disposição, além das pulseirinhas do Eu Sou o Terceiro. E eu terei o maior prazer de fazer a dedicatória ao seu livro, ao livro de pessoas que você gostaria de presentear. E eu espero encontrá-los hoje à noite também. Deus abençoe a sua vida grandemente. Obrigado, Mário. Queridos irmãos, então os irmãos saindo daqui, eu quero lembrar que os diáconos estão passando uma lista aí de abaixo assinado. Os irmãos sabem que na calada da noite aí, no feriado, no dia 1º de maio, fizeram aí uma ligação da ciclovia na rua de trás aqui, causando um tremendo transtorno para o nosso bairro. Então todos os moradores estão pedindo ajuda para a gente poder conversar com o prefeito a respeito de tudo que aconteceu aí. E tanto nós como os moradores ficaram tremendamente prejudicados, porque principalmente nessa rua de trás, que a mão foi mudada, não existe mais possibilidade de se parar ali, e o que está causando um transtorno muito grande. Então, se você quiser nos ajudar, pela manhã e à noite os diáconos vão sempre passar, enquanto estivermos participando do culto. Você, de qualquer lugar, é claro, você pode assinar, nos ajudar então a vermos o que está acontecendo, porque bem provavelmente seremos prejudicados também na rua de cima, né? Então aí isso causaria um certo transtorno. Se você puder nos ajudar, por favor, faça isto. Agora, terminando o nosso culto, eu vou pedir também para que o Eduardo Duda esteja lá na frente, vestindo a camisa da Visão Mundial. Ele vai vestir por cima mesmo, porque em todas as catástrofes do mundo, sempre esse pessoal de laranja, eles chegam primeiro muitas vezes do que a Cruz Vermelha, do que todas as outras organizações. Se lembram há 6 anos atrás, quando falamos do Haiti, o pastor chegou naquela noite, no domingo aqui, e disse que os nossos irmãos da Visão Mundial já estavam trabalhando no local. É uma bênção muito grande. Você precisa conhecer esse ministério. Entra no site, dá uma olhadinha. Então eu vou pedir para que o Mário, a Priscila, tá bom, o Felipe estejam também lá para cumprimentar vocês. Eles vão ficar perto do balcão branco, tá bom, o balcão da nossa secretaria. Eu vou pedir para o Duda também ficar ali, e podendo abraçar também, dar mais informações a respeito do trabalho que ambos realizam, tá bom, no nosso país. E você vai nos ajudar, tá bom? Vamos convidar pessoas para estarem hoje à noite. Eu já li o livro do Mário, eu ganhei o livro da última vez que ele esteve aqui, e eu fiquei apaixonado demais, e até mencionei isso no encontro de casais aqui, a respeito da estação inverno. Eu aprendi muito naquele capítulo que o Mário escreveu. Eu queria que você voltasse para, quem sabe, você meditar um pouco a respeito do inverno da tua vida. Todos nós cristãos precisamos estar preparados para o inverno. E eu tenho que dizer, viu, Duda, que meus pais me prepararam só para o verão, para as coisas boas. Meus pais não me deram um preparo para os tempos difíceis. Hoje, já sabendo disso, eu tenho preparado os meus filhos para o inverno deles, para o fracasso, para quando as coisas não dão certo. Eu agradeço a Deus. Dias atrás, minha filha, que está lá nos Estados Unidos, ligou e disse: pai, eu quero te agradecer porque você me preparou para o fracasso. E eu sinto que nessa prova, nessa matéria, eu fracassei. E eu pude me recordar daquelas lições, né? Eu não fui preparado para o fracasso, só fui preparado para a vitória. E quando eu tive que enfrentar o fracasso, sabe o que aconteceu comigo? Eu não sabia o que fazer com a minha vida. E aí eu disse: Deus, onde o Senhor está na minha vida? Então vamos nos preparar, tá bom? Aproveite essas oportunidades desses preletores que a gente traz aqui em nossa igreja. São bênçãos de Deus para a sua vida. Traga outras pessoas que estiverem passando por invernos. Será uma oportunidade maravilhosa e incrível na sua vida. Mas agora vamos ficar em pé. Eu quero orar por vocês, despedi-los com a bênção de Deus. E vamos então passar por lá, vamos apanhar os livros, vamos apoiar o pastor Mário, Visão Mundial.
vamos fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Por favor, igreja, como o pastor tem sempre mencionado, não fique de fora daquilo que Deus está fazendo no mundo. Eu não posso ficar de fora, você também não pode ficar de fora daquilo que Deus está fazendo no mundo. Vamos orar. Amado Deus, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que vimos e ouvimos na manhã desse dia. Obrigado pelos professores que, inspirados pelo Senhor, puderam nos abençoar através tanto da Escola Bíblica Dominical, como também através do SEB, os nossos centros de estudos bíblicos. Pai de amor, te agradecemos também pelos louvores que foram entoados. Te agradecemos, ó Deus, pelo rápido relatório de visão mundial, para despertar o nosso coração. E obrigado, ó Deus, por esta primeira etapa do estudo deste domingo, agora pela manhã. Obrigado, Senhor Deus, pelas estações da nossa vida. Seu Deus conosco sempre, o Emanuel das nossas vidas, em todas as estações, e que através delas sejamos abençoados pelo Senhor. Agora, Pai, nos despeça com a tua bênção e com a tua paz, e nos prepare para o nosso retorno logo mais à noite. E Pai, sê com este povo que se chama pelo teu nome. Esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Abrace seu irmão em Cristo e convide ele para o outono e para o inverno. Tá bom? Logo mais à noite. Vão em paz, irmãos. Deus os abençoe e não se esqueça, em Boas Novas a gente sempre se encontra.